E aí galera, tudo bom? Então hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da carteira de motorista aqui na Flórida. Isso é bacana porque é alguma coisa bem específica aqui da Flórida. Por exemplo, se eu não estou enganado, lá pra cima você não consegue tirar a carteira sendo turista. Lá pra cima quando eu digo é Boston. É porque geralmente os brasileiros estão aqui e eu estou em Boston. E então a o pessoal vive falando assim, ah não, beleza, não precisa de carteira, não precisa tirar carteira se você tá como turista, você pode andar com a sua carteira brasileira. O que aconteceu é que eu recebi uma multa porque eu tava dirigindo com a carteira brasileira, não sabia, e o limite é de 30 dias. Acima de 30 dias aqui na Flórida, com a carteira de turista, você é obrigado a dirigir com uma carteira aqui da Flórida. E o que você precisa para ter uma carteira da Flórida? Você precisa ter um documento, de preferência 2 documentos que comprovem que você estão aqui, que você mora aqui, né, que você está aqui, enfim. Ou, por exemplo, vamos supor que você está na casa de um amigo, alguma coisa assim. Você pede uma carta com um comprovante de endereço dele e uma outra carta dizendo que você está morando com ele, por exemplo, por um tempo, né? Por um mês, enfim, whatever. E ou então 2 cartas de 2 pessoas falando assim, não, ele realmente mora naquele endereço e tal. Eu já tenho conta bancária aqui, então eu levei a conta bancária e lá na hora eu assinei uma carta dizendo que eu morava no meu endereço. Basicamente foi isso. Eu tinha, por exemplo, quando você compra um carro, você tem o carro para provar também, porque vai o endereço da tua residência. Mas enfim, então isso é uma dica até. Se tá planejando ficar um tempo aqui, abre uma conta bancária. Uma conta bancária custa em torno de $17 por mês. Para daí você já ter um endereço e começar a... Porque sempre é aquele negócio, né? Um lugar vai pedir comprovante de residência, daí no comprovante de residência... Enfim, é sempre um rolo. Sempre vão te pedir um comprovante de residência, alguma coisa no teu nome. Se eu não me engano, quando eu abri a minha conta, eu pedi uma carta do proprietário da casa que alugou pra gente. Que me alugou o quarto, né? Tá, agora falando um pouco mais da questão da carteira de motorista. São 50 questões, parece que mudou a legislação em setembro, em 2015, ou em 2014, eu não lembro bem o certo. Acho que foi final de 2014 para 2015. Agora são 50 questões, onde que das 50 questões você tem que acertar 40. Tem uma questão ou outra assim que é bobinha e que tu consegue acertar sem ter estudado. Eu sem ter estudado a primeira prova, eu fiz... tinha estudado um pouco, né? Mas eu tinha estudado, sei lá, em dezembro de 2013. Mas aí eu acabei não fazendo a carteira, por preguiça, né? Todo mundo fala que a gente não precisa, então o cara vai postergando. E daí eu fiz 48, acertei 38. Então por 2 eu reprovei. Eu tinha que acertar 40. E daí eu dei uma estudada. Como eu já tinha, por exemplo, eu tinha errado 11, então essas 11 eu já aprendi, digamos assim. Eu dei mais uma lida na internet, que tem um site. No site na internet você encontra o handbook. Você procura por handbook, então livro de mão, né? Handbook. E Florida, DMV, Driver License 2014, você vai encontrar. Primeiro resultado do Google. E daí lá tem as leis, são, sei lá, umas 100 páginas, eu acho, pra dar uma estudada. E tem algumas coisas no teste que realmente é complicado de saber. Por exemplo, assim, ó, se você para na autopista, né, por algum problema mecânico, o que você tem que fazer? Acender o pisca-alerta, colocar uma jaqueta branca, se possível, na porta ou na antena, ou todas as anteriores. Daí eu coloquei que era só o pisca-alerta, né? Nunca vi uma jaqueta pendurada num carro. Pois então, a jaqueta era todas as anteriores. Qual que é a distância que você deve ter quando você está dirigindo um motorhome? 1,5 vezes a mais do que você dirige, 2 vezes ou 3 vezes? Cara, sabe, tipo, era 2 vezes.
Se você está subindo, e você encontra um caminhão parado e é uma faixa amarela, né? E o que você faz? Você tenta com cuidado passar pela esquerda, você joga o carro no guardrail ou você buzina. Então, eu acho que todo mundo vai tentar, tipo, é que é difícil tu imaginar qual a situação que o cara que fez o teste imaginou, né? Desacelerar, ver se tá vindo um carro e passar devagar pela esquerda, né? Mas não, é jogar o carro no guardrail para desacelerar o carro. Mas o que? Enfim, tem várias... por exemplo assim, qual que é a cor de um guincho se o guincho tiver... Tipo, tiver uma corrente, se a corrente estiver rebocando o carro. Eu acho que eu não vi a resposta. Tem a opção de pular, né, algumas perguntas, mas daí depois elas aparecem de volta. Quando você acerta 40 para o teste. Então, essa eu pulei. Se tiver alguém acima de 18 anos no carro e ele tiver sem cinto, de quem que é a responsabilidade? É da própria pessoa maior de 18 anos. Se for menor de 18 anos, é o motorista. Se você vai pegar um táxi e você tiver com uma criança, daí o cara pergunta: tem que andar, você tem que ter cadeirinha, o taxista tem que ter cadeirinha? Não precisa. Veículos acima de com menos de 40 anos, daí essa é boba, né? Precisa ter cinto de segurança? Não precisa. Precisa, mas não precisa estar usando? Claro, precisa estar usando. Caiu algumas perguntas sobre a questão de ABS. Caiu algumas perguntas, por exemplo, assim, como é que você tem que deixar o carro se você parar numa subida de morro, numa descida de morro. O que você faz se alguém tiver mais lento do que você. A questão da ré, a questão de olhar para trás quando você está dirigindo, ou você vai querer entrar em outra pista e não só olhar o espelho. Então é bom fazer os simulados nem sempre estão atualizados, tá? Porque eu fiz vários simulados antes e não caiu um monte de questão do que eu tinha recebido, né? Do que eu tinha feito nos simulados. O ideal mesmo é fazer o handbook. Quanto custa? Esse é o legal. Eu cheguei lá, o negócio é igualzinho no Brasil. Tu chega lá, pede a senha, na hora que eu peguei a senha já tava me chamando. Na hora, emitiu e já tava me chamando no guichê, porque já tinha guichê livre. É em torno de 20 guichês, e daí ela vai lá, vai pegar teus dados, vai fazer abertura e tal. Daí, o que ela vai fazer? Vai cadastrar lá, tu vai fazer um teste. Vai fazer um teste no computador. O teste no computador tem um limite, acho que em torno de 1 hora. Na mesma hora tu já sabe se tu errou, se tu acertou a tua questão, porque é num computador touchscreen lá. E para quem não tem muita familiaridade com relação ao inglês, eu sugiro que faça em espanhol, porque lá tem a opção de você colocar em inglês também. Na prova, por exemplo, eu fiz em inglês, a Bruna, a minha esposa, fez em espanhol, e daí ela tinha a opção de traduzir. Eu fiz em inglês, eu não tinha a opção de traduzir para espanhol quando, por exemplo, aconteceu lá. Quando que você pode ultrapassar o carro? Quando você vê a roda, quando você vê a roda, quando você vê a porta, ou quando você vê o windshield, que deve ser o para-brisa, né? Nem olhei. Então eu fiquei em dúvida, eu pulei essa também na hora, mas é uma dica, né? Pegar e fazer em espanhol. Eu errei a primeira, então o primeiro teste é de graça, né? O primeiro teste é de graça, o exame de visão é na hora ali, você tá fazendo teu cadastro, faz o exame ali rapidinho, você coloca o olho e tal, fala as letras na hora. E daí na segunda, daí eu fui na sexta, daí você não pode fazer outro teste no mesmo dia, você vai no outro dia. No próximo dia, daí na segunda-feira, eu fui lá às 8 da manhã, 8 e pouco, era 10 horas eu tava com a minha carteira na mão, porque daí você termina o teu teste, eles, em questão de 10 minutos, já tem uma pessoa ali te esperando para fazer o teste, de direção. Ele vai pegar o teu próprio carro, né? Você tá lá com o carro e tal. Então por isso que eu digo, é bom ir no começo, porque se você tá no começo, você pode ir dirigindo com a carteira brasileira, você vai lá, faz o teste, não precisa depender de ninguém, né? O carro tem que estar ok, eles vão fazer um teste e tal.
E o teste é bobinho, assim, tipo, dirigir, estacionar reto no meio de 2 cones, não tem baliza, aqui teste de baliza não tem. A Bruna pediu pra acelerar e frear, pra mim não pediu, pediu pra eu dirigir de ré. E bem simples, não tem segredo. No caso eu fiz o teste com o meu carro automático, não precisa ser carro manual. Daí só tem que lembrar sempre, né, que a gente é acostumado a dirigir e acaba esquecendo. Sempre manter as 2 mãos, dá pisca pra tudo. Deu stop aqui, sempre, não é aquela paradinha brasileira, tipo 3 segundos pra esquerda, 3 segundos pra direita e daí tu vai. Mas basicamente é isso. E daí eles imprimem na hora a tua carteira e te entregam na hora. Não pode ser feito, por exemplo, eles não te dão a carteira de motorista se for menos de 60 dias da expiração do teu I-94. A I-94 é o documento que você tira no site do governo. Você colocar ali I-94 e você encontra o registro de todas as entradas e saídas tuas do país. Daí tem 2 páginas, uma que mostra todos e a outra mostra a última e qual que é a data de limite tua aqui. Não pode ser menos de 60 dias. No meu caso, era menos de 60 dias e por sorte a mulher pegou e tirou pra Bruna. E daí quando ela tirou pra Bruna, eu pedi pra ela tirar pra mim também. Porque o atendente olhou e já disse que já não podia entregar. Eu ia ficar sem carteira. Tipo, eu ia ter passado, mas ia poder pegar a carteira. Daí aprovada a carteira, como foi no segundo teste, paguei $10 pelo teste e $48 pela carteira. Basicamente, pessoal, é isso. E outra coisa que eu tive problema com, eu também levei multa, foi o seguinte: eu fui pro Brasil e não paguei o seguro do carro enquanto eu tava no Brasil, né? O seguro do carro é obrigatório, mas eu pensei, não tô usando o carro, beleza, eu vou pro Brasil e eu vou cancelar o seguro. Não pode porque o governo não tem como fiscalizar, enfim, o que aconteceu? Quando eu tava andando, eu levei multa por estar andando com o carro sem placa, porque como fiquei mais de 3 meses com a placa sem seguro, a seguradora manda um comunicado pro governo, o estado, ele cancela a tua placa, no caso a minha placa estava cancelada. Então eu tive que fazer uma nova placa, eu levei uma multa de $180 e outros $180 também pela questão de estar andando sem carteira. Daí agora eu tive que contratar um advogado, paguei paguei $300 para ela pegar meu caso, para ela tentar cancelar essas multas. Aqui tem isso, né? Tipo, vai alegar, tu levou uma multa, cara, chove propaganda de advogado na tua caixa de correio. As propagandas dizem que 96% das multas, né? Das propagandas falam assim, 96%, 90 e tantos por cento das multas são canceladas, eles conseguem cancelar. Por falta de orientação, falta de conhecimento, eu acabei tendo esse problema. Enfim, por isso eu tô fazendo um vídeo aqui pra ajudar as pessoas né, pra que não tenham a mesma infelicidade. Então, deixa eu pensar. Falei da questão do... Acho que é isso, pessoal. Valeu, um abraço pra vocês, até mais.